No livro do Êxodo, no capítulo 20, Deus deu uma ordem expressa, uma ordem muito clara para que Israel não caísse no pecado da idolatria. Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 3, Deus disse assim ao seu povo: Não farás para ti nenhuma imagem esculpida, ou qualquer semelhança de alguma coisa que está em cima no céu, ou que está na terra, ou que está na água abaixo da terra. Não te curvará diante delas, nem as servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e mostro misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. A palavra de Deus foi clara, as instruções foram claras para que o seu povo não desse a honra e a glória que pertencem a ele para qualquer criatura que existisse no céu, na terra, na água ou até embaixo da terra. Infelizmente, na época de Lutero, aconteceram situações onde ele precisou se expressar a respeito também dessas práticas que adentraram no cristianismo. Só para que você saiba, no começo, ali por volta do século IV, quando o imperador Constantino oficializou o cristianismo como religião oficial do Império Romano, as práticas pagãs, idólatras, filtraram-se e instauraram dentro da igreja. Porque cada vez mais que o cristianismo crescia, a aliança igreja-estado acabava fazendo com que a cultura cristã tivesse contato com a cultura pagã. E houve o que nós chamamos de cristianização, ou seja, os costumes da igreja da época, a doutrina da igreja acabava absorvendo a cultura que estava à sua volta, cristianizando aquela cultura e transformando em cultura cristã. Por exemplo, na época da igreja, no começo, no século IV, quando a igreja chegava num território onde havia pessoas que eram pagãos, ou seja, que não conheciam ainda a fé cristã e que adoravam ídolos, como esse descrito no livro de Êxodo, no capítulo 20, a igreja ela substituía aquela imagem daquele ídolo pela imagem de algum santo, mártir da igreja primitiva. Então o que acontecia? Passava-se a venerar aquela imagem daquele santo no lugar da imagem daquele ídolo pagão. E assim a igreja da época conseguiu cristianizar os povos e controlar melhor, por conta da necessidade de absorver a sua cultura e transformá-la para que a igreja pudesse progredir na época. Lutero lidou com uma situação dessa em seu tempo também. E ele foi totalmente contra a prática da idolatria. Ele diz assim no seu livro Conversas à Mesa: Os papistas adotaram a invocação dos santos a partir dos pagãos, que dividiam Deus em inúmeras imagens e ídolos, ordenando a cada um seu ofício e obras particulares. Lutero confirma o que foi falado aqui agora. A igreja da época, ela dividia a glória de Deus nessas imagens e nesses ídolos, fazendo com que o louvor, a adoração e a glória que deveria ser apenas ao nosso Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo, dividido em todas aquelas imagens e ídolos. E ele finaliza dizendo que a invocação dos santos é a cegueira e a heresia mais abominável. Todavia os papistas não desistirão. Porém é assim que o mundo prossegue: superstição, descrença, falsa doutrina, idolatria obtém mais crédito e lucro do que a religião reta, verdadeira e pura. Nós podemos ver que na igreja, no tempo de Lutero, estas práticas sobreviveram e vieram até a igreja cristã em boa parte hoje. Nós entendemos que uma imagem ou uma figura não seriam nocivas, não trariam prejuízo nenhum, se elas servissem apenas para indicar uma pessoa que foi um mártir da igreja cristã, ou uma pessoa que teve um grande exemplo de vida, não haveria problema. Mas a partir do momento que nos dobramos e pedimos a intercessão para aquela imagem, como se ela tivesse um poder miraculoso, ou que aquele santo representado por aquela imagem pudesse fazer algo para nós, e quando as pessoas recebem, elas ainda agradecem essas imagens, como se fosse aquele santo que fez aquilo, nós vemos que há um erro grave, porque a glória de Deus é tirada e é dividida, colocada em diversos outros mediadores.
A palavra de Deus nos diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então que possamos, além de conhecer a verdade e não nos prostrar a nenhum ídolo, nenhuma imagem, que nós possamos ainda ensinar aqueles que ainda não conhecem essa verdade, que eles não devem se prostrar, não devem pedir, não devem se dobrar a nenhum ídolo, seja uma imagem ou um homem ou o que quer que seja. Mas como está escrito no Êxodo capítulo 20, a adoração, o louvor e a glória seja apenas ao nosso Deus e a seu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.